Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou o André Bulcão, médico veterinário e apresentador deste programa. Hoje a gente recebe o Arthur Schuyler, isso? Né, para a gente conversar um pouquinho sobre a questão de cães de trabalho. No caso, seu só é um cão de apoio, né? Ou é um cão de... A gente chama de cão de serviço. Cão de serviço, né? Também, os dois termos. Já se apresentar? Então, eu sou o Arthur, sou treinador de cães, treino cães há mais ou menos 4 anos e basicamente entrei no rumo de treinar cães de serviço para pessoas com deficiência há mais ou menos 2 anos. E como é que surgiu a ideia? Então, a ideia surgiu quando eu percebi que no meu tratamento, fazia muito tratamento com relação a doenças psiquiátricas em si, não estava funcionando, né? Então, por meio da internet, de outras pessoas, eu descobri que nos Estados Unidos e em países lá fora, a gente tem cães que ajudam pessoas para esse tipo de função, né? Que são o que a gente chama de cães de serviço psiquiátrico, aqui no Brasil não é regulamentado. Isso eu posso explicar depois. Mas, basicamente, descobri sobre isso e aí eu comecei a estudar um pouco sobre, enfim, procurei livros, procurei alguns cursos e aí, basicamente, eu fui me aprofundando na área. Pouco tempo depois, eu recebi o diagnóstico de autismo em si e TDAH. Então, meu cão passou de cão de serviço psiquiátrico para cão de serviço para autismo. E aí, a partir disso, fui levando. E o treinamento deles é muito diferenciado? Então, é um treinamento similar ao do cão-guia, né? A diferença é que é muito mais específico, porque como o cão-guia em si, o treino quase que ele é padrão, né? A diferença que você vai ter é basicamente de um cão que ele vai ser mais rápido ou mais lento. E aí ele é acoplado com a pessoa que anda mais rápido ou anda mais devagar. E já o cão de serviço, como ele vai realizar diversas tarefas para uma pessoa, basicamente ele é específico. Então, assim, um autista nunca vai ter um cão de serviço que vai fazer as mesmas tarefas que o outro. É muito específico demais, assim. Até a forma com que o cachorro interage com a pessoa é diferente, por conta das questões sensoriais, enfim, da pessoa em si. É bem diferente. É porque ele tem que ser um cão que esteja apto a diversas situações. Sim. É isso? Sim. E no seu caso, você tem quantos cães? Eu tenho pessoais. Eu tenho 4 cães pessoais. Os 4 deles, 2 deles eram cães de serviço que foram tirados do trabalho, né? Recentemente o meu, o Malinois, que é o Atlas, ele vai ser remanejado de função, ele vai trabalhar como cão de detecção agora. E aí agora eu tenho outros 2 filhotes que eu tô treinando pra mim. O que funcionar, funcionou. Por isso que eu peguei 2. E como é que é a aceitação assim, desses cães? Basicamente... Porque o cão-guia a gente sabe que é mais selecionado. Mais tranquilo, a aceitação social, do público, público. Social mesmo. Social, é bem complexo isso daí, porque o pessoal não conhece. Então, quando você fala cão de serviço, a pessoa pensa que é um cão de detecção, que é um cão de suporte emocional, pensa que é um cão-guia, só que não é. Né? Então, para você explicar, muitas das vezes as pessoas não compreendem o que é de fato. Aí sempre cai no do cão-guia, assim. A maioria das vezes aqui que eu vejo, sempre, cão-guia. Não é cão-guia. Não, mas não é, tem a alça. Não é cão-guia. Então é complicado de explicar, as pessoas não compreendem. E aí, por não compreender, não ser uma coisa que tá no cotidiano das pessoas, nem o cão-guia tá no cotidiano das pessoas, se a gente parar pra pensar, né? É muito raro de se ver, por questões até sociais. Então, assim, como não tá no cotidiano, as pessoas não respeitam. Então, o pessoal vai pegar no cachorro, vai falar com o cachorro, vai distrair o cachorro. Teve gente que já puxou o rabo do meu cachorro, assim, sabe? Cara, se o cachorro tivesse que morder, ele teria mordido ali. Então, assim, graças a Deus, ele é muito bem treinado. Porque não é todo cachorro que consegue receber isso. É complicado. As pessoas não respeitam mesmo. E com relação a entrar nos lugares, é pior ainda. Porque você é negado a entrar em todo e qualquer lugar, porque não há legislação como cão-guia. Isso é muito complexo. Aconteceu comigo no metrô, inclusive. E você está falando, tem o cão de suporte emocional. Sim. Cães de detecção, qual é a diferença básica, assim? Só para ter pelo menos uma ideia. A diferença, ela tá tanto no trabalho do cachorro, quanto na questão de seleção do cão, né? Quando a gente vai selecionar um cão para detecção, ele tem que ter drives específicos, que é basicamente um instinto, né? Seja o de caça, seja o hunting, seja basicamente vários instintos que o cão tem que ter em específico para realizar aquele trabalho.
cão de detecção, no caso, ele tem que gostar muito da bolinha. Porque para ele procurar a droga, o explosivo, o que quer que seja, a recompensa dele é a bolinha. Pode ser feito na comida também, mas geralmente a gente faz muito mais na bolinha. E aí, pro cão de serviço, já é mais complexo. Porque o cão tem que gostar de receber toque, né? Não pode ser sensível a isso. Não pode ser sensível a sons. Ele tem que ser um cão que vai ser sociável, naturalmente sociável, né? A gente vai trabalhar essa socialização, óbvio. Mas ele tem que ser um cão que naturalmente ele é sociável. Ele tem que gostar muito de comida ou de bolinha. Eu, preferencialmente, no meu sistema de treino com os meus cães e os cães do projeto, eu gosto dos dois. Eu posso explicar depois por quê. Mas, basicamente, o cachorro tem que gostar disso tudo. E mais ainda, dependendo da pessoa, depende muito da pessoa. Porque, por exemplo, um cão que ele vai ser para mobilidade, pode ser que esse cachorro ele tem que naturalmente gostar de buscar coisas. Já um cão de serviço para autismo, se ele não for realizar essa tarefa, não tem necessidade. Eu posso pegar um cão que não precisa pegar coisas, sabe? Então, isso também varia. Por isso que é tão complexo. Porque a gente tem que montar todo o perfil da pessoa para depois pegar o cachorro. Ou então pegar o cachorro, treinar e aí conseguir acoplar ele com alguém, né? Fazer essa junção de dupla, que a gente chama, com alguém que de fato se encaixe com esse cachorro. Seja na questão de vida, seja no treinamento que ele recebeu, seja na personalidade, digamos assim, do cachorro. E já o cão de suporte emocional, as pessoas confundem muito, né? A maior diferença entre o cão de suporte emocional e o cão de serviço o suporte emocional, ele pode ser, por exemplo, uma série que você gosta muito. Você sentar ali no seu sofá e assistir aquela série que você gosta muito, você está recebendo um suporte emocional ali. É um conforto que você recebe. Você ter um pet em casa, que você gosta muito dele, e você está passando por uma depressão, tem ansiedade ou qualquer outro transtorno, e esse animal te dá um conforto sem treinamento específico, é um suporte emocional. Já o cão de serviço, ele é totalmente selecionado com essas habilidades que a gente precisa. Então, ele precisa gostar de muita comida, receber toques, não ser sensível a sons, tem que ser um cão sociável. Enfim, tem diversas coisas que a gente precisa nesses cães para eles trabalharem. Já o cão de suporte emocional pode ser qualquer cão, o cão que você tem em casa, sem seleção prévia. Poderia dizer que, no caso, então, o cão de suporte emocional seria naqueles casos em que eu vou ter mais um apoio do que necessariamente um cão trabalhando, é isso? Exatamente isso. Assim, eu não diria que o suporte emocional é um trabalho em si, porque o cão não recebe treinamento específico para aquilo, entendeu? É uma questão que é conforto seu, é uma questão que vem dentro de você. Não é uma questão que vem de fora. O cão de serviço vem de fora. O cachorro tem que realizar uma tarefa para mitigar a deficiência de uma pessoa. Então, é uma questão que vem externa, não é interna. Não é só conforto. Então, esse cão de suporte emocional, na verdade, ele não está trabalhando, digamos assim. Ele está trabalhando, deixa eu ver se eu consigo fazer entender melhor. Ele está trabalhando, mas, na verdade, ele é mais uma companhia para se manter estável aquele paciente do que propriamente um cão que está ali como um cão de detecção, um cão... Um cão de detecção que a gente chama é um cão que é um trabalho bem diferente de cão de serviço, né? Tá entre um cão de trabalho, mas é um trabalho completamente diferente. Mas sim, é diferente. O cão de suporte emocional em si, como eu falei, é uma questão inata que vem de dentro de você. Você se sente confortável com aquele animal, te traz uma segurança. Já o cão de serviço, o cachorro realiza tarefas para te ajudar de fato. Entendeu? É externa. O cachorro faz alguma coisa para te ajudar. Ou ele vai te alertar uma crise, ele vai te trazer um remédio, ele vai guiar você para algum lugar, guiar para achar uma cadeira, sair de um lugar. É externo, o cachorro vai fazer alguma coisa de fato, de treinamento específico. O suporte emocional, não. O suporte emocional, ele basicamente... vai estar ali. Vai estar ali, é um conforto. Assim, é tão importante quanto. A gente sabe que é importante. Só que são trabalhos diferentes. E o cão de suporte emocional, ele não tem acesso público como um cão de serviço tem, né? Ele não é aceito em todos os lugares como um cão de serviço. E é mais complicado, né? É complicado porque se você dá acesso a um cão de suporte emocional, no estado que a gente tem no país hoje, vai virar bagunça, né? A mesma coisa como virou bagunça nas companhias aéreas. Basicamente aconteceu isso quando aceitaram o cão de suporte emocional. O pessoal levava os cachorros como cão de suporte emocional. E aí o pessoal basicamente passava no psicólogo uma semana antes de viajar, pegava o laudo e levava o cachorro, porque não pagava a bagagem. Não, o cachorro ia do lado, mas não pagava nada. Então, né, quem não quer não pagar uma taxa?
Então, acabou que virou bagunça. E eles tiraram isso por conta disso. Porque realmente virou bagunça. Então, assim, a gente vai ter cães que não são treinados, completamente descontrolados em locais públicos. Pode morder alguém, enfim. É uma situação muito complicada. Isso acontece nos Estados Unidos. O pessoal faz isso lá. Então, muitos cães de serviço nos Estados Unidos são atacados. E as pessoas perdem os cães de serviço. Pessoas com deficiência perdem os cachorros. Porque o cachorro cria um trauma, o cachorro, enfim. Ou ele fica reativo, fica agressivo. É complicado, cria um medo. É difícil. E as pessoas, de fato, perdem os cachorros. Por conta disso. E no seu caso, como é que é feita a seleção desses cães? Então, o Para cachorro... um cão de serviço... Para um cão de serviço. Então, a seleção ela vem muito, muito antes do cachorro em si. Não é só o indivíduo. Tem toda a questão de linhagem do cachorro, genética de fato. Né? Então, assim, geralmente a gente decide pelo quê? A genética desse cachorro tal aqui, o temperamento dos pais, dos avós, dos bisavós, enfim, o pedigree dele é ótimo. Os temperamentos desses cães são ótimos. Então, pode ser que nessa ninhada tenham bons cães. E a gente seleciona entre essa ninhada os melhores cães. Né? Então, a gente testa os cachorros com... geralmente, ou a gente testa com um teste em específico, que a gente chama de Volhard, ou eu faço o teste com o meu parceiro, que é o Yasser. Yasser, se você estiver vendo isso aqui. É nóis. Quem teve aqui foi o Textor. Textor? Eu conheço ele, maravilhoso. Oi, Textor. Basicamente, então a gente testa, né? Ele é especialista em seleção de cães de trabalho, seleciona cães de detecção. Ele selecionou o Atlas pra mim, ele que me deu o Atlas, ele que cedeu pra mim o Atlas. Então a gente faz a seleção junto, de acordo com o que é necessário, com o que a gente precisa no projeto, né? Então, assim, ou a gente usa o Volhard, ou a gente quebra a cabeça ali com o que a gente sabe, mistura tudo e escolhe o melhor cachorro. Até o momento deu muito certo, né? E assim, e no seu caso é muito específico, né? O cão que vai, como você falou, ele tem que ser, esse binômio entre quem vai conduzir e o cão tem que estar muito bem alinhado, né? Sim. Porque é uma situação muito específica nesse caso de cães de serviço. Sim, se a gente não seleciona direito a pessoa e o cachorro, a gente vai ter um problema. Porque ou esse cachorro não vai conseguir trabalhar direito para essa pessoa como deveria, isso vai trazer uma frustração a mais. Que não é o intuito, né? O intuito é o cachorro agregar na vida da pessoa. E aí ele sempre poder ajudar. Porque o cão de serviço ele é nada mais que uma tecnologia assistiva. Ele é como se fosse uma cadeira de rodas, é como se fosse um medidor de glicose. Então, assim, ele é um equipamento médico. Ele está ali para agregar. Ele não tá ali para curar a pessoa. Um cão de serviço, ele não é remédio. Ele não vai curar ninguém. Ele vai ajudar ali nas tarefas do dia a dia. Essa é a principal função dele. Então, você não selecionando o cão e a pessoa, o binômio, corretamente, dá problema. E como é que é feita essa seleção? Porque porque acaba que diferente desses outros cães, um cão de detecção, um cão de guarda, ele recebe um treinamento padrão. Nesse caso, ele tem que receber... Padrão, né? Falando assim, mas é um treinamento mais direcionado para aquilo. Sim. Até o cão guia. No caso dos cães de serviço, é um treinamento mais voltado para aquilo que ele vai... Para aquilo que ele vai para aquela pessoa. Para aquela pessoa, para a necessidade daquela pessoa, Sim. É isso? Isso. Então, basicamente, como é que a gente faz essa seleção? Primeiramente, tem que passar. A gente tem na nossa equipe do canal Viva Independência uma psicóloga, que ela ajuda a gente nessa questão. Então, ela vai traçar todo o perfil da pessoa em si, com relação à deficiência dela. Né? Geralmente, a gente procura ou uma especialista, ou essa psicóloga faz a avaliação pra gente. Tem essas duas opções. Porque aí nisso a gente consegue traçar tudo que a pessoa precisa, né? Seja questão sensorial, por exemplo, eu tenho muito problema com toque. Eu não consigo tocar direito no rock por conta disso. Minha sensibilidade tátil mesmo. E basicamente por isso eu tenho um pastor alemão, que eu consigo tocar no pelo. Então foi um perfil traçado na minha TPS, que a gente chama, né? Que é a avaliação que a gente faz para isso. E traçando todo esse perfil, a gente vai conversar com a pessoa e falar, olha... temos essas tarefas aqui que a gente acha que pode te ajudar. E a gente apresenta todo o leque que a gente poderia passar para essa pessoa, que poderia ajudá-la de fato. E a partir disso ela vai me falar. A pessoa tem que ter autonomia para me falar, né? Isso aqui pode me ajudar ou não. Porque, e aí se acontecer no futuro de, eu preciso de tal tarefa para me ajudar agora, por determinado motivo, a gente ensina, não tem problema. Então, a gente faz todo esse perfil. Então, assim, já aconteceu da gente, na seleção que a gente fez, terem pessoas que não tinham perfil pro rock, por exemplo.
Porque ou a pessoa ela tinha comportamentos muito agressivos, ou a pessoa tinha uma qualidade de vida, digamos assim, que não caberia, não encaixaria com ele, que é um cão que tem energia. Então, se a pessoa, por exemplo, for muito sedentária, é complicado encaixar um cão como ele que tem energia na vida dessa pessoa. Não vai dar certo. Então, até isso é complicado, né? Pra gente criar esse binômio é específico. Até encontrar alguém é bem específico. E aí, esse cão, depois de pronto, ele pode ser modificado alguns comportamentos para que ele possa se adaptar a uma necessidade que surja depois? Sim, pode. Então, assim, na formação de dupla que a gente chama, quando o cachorro vai começar a migrar para a pessoa, a gente não coloca o cachorro ali com a pessoa e fala, vai embora. É isso aí, toma, tá pronto. Não é assim que funciona. A pessoa passa um tempo com a gente, então eu vou passando o cachorro para ela aos poucos, eu vou instruindo essa pessoa como ela vai conduzir, como funciona o cachorro, como funciona o condicionamento do treino do cachorro, porque ela tem que continuar o treino do cachorro, né? O cachorro, ele não aprende e acabou. Se fosse assim, seria ótimo. Se fosse uma maquininha que você bota o pendrive ali e seria maravilhoso. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Sempre vai precisar de uma manutenção, né? Mas se a pessoa continuar o trabalho, mesmo que de uma maneira que não seja como um profissional faria, já ajuda muito. Então, a gente passa o cachorro para a pessoa aos poucos, né? E aí, se no futuro precisar de alguma alteração, não tem problema, né? Seja em tarefa, seja com relação ao próprio cachorro, que a gente chama que tem que ter a manutenção em si, né? A gente tem que fazer o cachorro, muitas das vezes, ou ele pode, por exemplo, começar a quebrar um comando, começar a quebrar demais o junto, por exemplo. O cachorro tá andando do seu lado, mas ele começa a andar um pouco mais pra frente. Aí a pessoa vira e me fala, não, agora ele tá andando muito mais pra frente, como é que a gente resolve isso? O cachorro volta, a gente refaz o processo, passa pra pessoa como é que ela vai fazer de novo e continua. É porque, assim, pelo que eu entendi, diferente de um cão de detecção, os comandos não são muito iguais, né? Porque se adequa à pessoa. Sim, se adequa à pessoa. É isso? Isso. Então, como você falou, essa questão do junto. Muitas vezes a pessoa não vai ficar dando o comando o tempo inteiro. Isso, E aí com isso ele vai desaprendendo. Isso. Né? Então por isso que tem que ter esse reforço. Tem que ter esse reforço contínuo, né? Desse trabalho em si. Assim, o junto é uma questão fácil. Mas assim, como eu falei, a pessoa tem que passar por um condicionamento para entender ainda como funciona a questão do treinamento do cachorro. Eu não digo que quem for pegar o Rock, por exemplo, vai precisar fazer isso, porque ele anda super do lado, é tranquilo. Então o ideal é que na base do cachorro você faça esse trabalho. Você que vai colocar no cachorro, olha, seu limite é a minha perna. Se você passar daqui, você vai ter problema. Então o cachorro, ele compreende isso. Então toda vez que ele anda do seu lado, cara, é muito legal, porque toda vez que ele anda do meu lado, ele vai ganhar uma coisa boa. E aí, aos poucos, eu vou tirando a recompensa, mas ele vai sempre andar do meu lado. E aí, quando passar pra pessoa, vai já perfeitinho, digamos assim. Se tiver algum problema no futuro, é fácil de resolver, porque o cachorro já tem uma base muito boa. Então, todo o segredo do treinamento tá na base. Se você fizer a base bem feita, você consegue um cachorro que lá na frente vai ter muito sucesso. E existe alguma raça específica nesse caso, ou é mais o perfil do cão mesmo? Então, a gente tem as 4 raças que a gente diz que é o Fab 4, né? Fabricado para o trabalho. Fabricado, porque nenhuma raça é fabricada em si para o trabalho. Mas a gente tem, né, o mais comum, o Golden Retriever, o Labrador, que é muito usado como cão-guia. A gente tem o Poodle Standard e o Collie. São os 4 raças que a gente diz que mais é utilizado. O Poodle era um trem que eu não imaginava. Mas é o Standard, não é o pequenininho, não. Mas eu não imaginava. Eles usam bastante, porque é um cachorro muito inteligente, né? Muito inteligente mesmo. É tão inteligente que se você não souber fazer direito, você dá problema. Eles são muito inteligentes. Então, tem o Poodle e o Collie, que a gente usa bastante também. Mais utilizado é o Labrador ou o Golden Retriever, né? Por questões de que são cães com uma boca que é suave, né? Para ele pegar alguma coisa do chão, ele sempre vai pegar com aquela boca suave. Ele nunca vai dar uma dentada e quebrar o objeto, o que quer que seja. Então, para Retriever, eles são maravilhosos. Fora a questão social em si. Esse é outro ponto, né? Que a gente tem a questão social. Uma pessoa, para ela olhar para um Golden Retriever e falar, nossa, que bonitinho, é muito mais fácil do que ela fazer isso com um pastor alemão, né? Então, tem essa questão. Mas, assim, particularmente para mim, não importo com isso. Eu importo com o quê? O indivíduo. O indivíduo, para mim, é o que mais importa. Então, hoje a gente tem o Rock, que é um Schnauzer gigante, né? É um cachorro que, por si só, ele vai ser enorme, mas que ele é perfeito no trabalho. Então, pra mim, é isso que importa. Então, o tamanho também não interfere muito no cão.
interfere. Óbvio assim, um dog alemão... Então, tem pessoas que utilizam dog alemães. Só que esses cães, eles são utilizados só para mobilidade, né? São cães que vão trabalhar para pessoas que precisam de o que a gente chama de alta mobilidade. O cachorro vai puxar uma cadeira de rodas, ele vai subir uma pessoa, colocar a pessoa na cadeira de rodas. Ser um cachorro mais forte. Vai servir de apoio. Então, assim, o cachorro vai realizar tarefas que são pesadas de fato. Então, algumas pessoas utilizam. Eu tenho uma amiga que ela, inclusive, treinou não é canicorso, não, meu Deus do céu. Dogo argentino. Dogo argentino dela. Ela tem cães de dogo argentino e o dogo argentino dela ajuda ela. É um cão que é muito grande, muito forte. Então, é por conta disso. É um tipo de mobilidade que é acima do que a gente faz com, por exemplo, um cão de serviço para autismo que vai só guiar em alguns locais. É bem diferente. No caso do cão para autismo, né, ele vai ser também um auxílio na questão da convivência social e... Também, sim. Ele ajuda bastante nisso, porque a partir disso você acaba conhecendo algumas pessoas e tudo, é mais fácil. Pode ser que, dependendo do local, né, da convivência da pessoa, seja estressante. Então, isso também é analisável, tem que ser muito analisável. Porque, por exemplo, para um autista que não consegue interagir socialmente de maneira nenhuma e é estressante para ele ter um cachorro pode ser que seja danoso. Porque as pessoas vão perguntar demais e aí isso vai estressar, né? Eu não vou dizer que para mim não estressa, porque tem dia que, olha... Tem dia que, rapaz, dá vontade de sair gritando com todo mundo. Então, assim... Mas é normal. É normal, é. É normal. Então, assim, o que eu digo pode ser que seja estressante, pode ser que seja uma coisa maravilhosa. Por isso que é tão importante o papel do psicólogo na equipe que vai fazer esse trabalho. Se você não tiver isso, só tiver só os treinadores, não funciona. Tem que ter essa análise do indivíduo, né? Tem que ter essa análise do indivíduo. Isso. E assim, mas é uma ajuda no convívio social, porque, por exemplo, em maio, eu fui para um show. Nunca na minha vida eu ia conseguir ir para um show sozinho. Eu fui pro show porque eu tava com o meu cachorro e ele me ajudou quando eu precisei ali. Então, assim, no convívio social, é uma questão que ele me inclui em locais, eu falando como condutor agora, não só como treinador, ele me inclui em locais que nunca na minha vida eu conseguiria estar sozinho. Ali, não por uma questão de apoio emocional, mas tô começando a entrar em crise e ficar muito nervoso, ele vai me alertar na situação antes de chegar no estado crítico. Então, eu tenho a certeza de que eu tô seguro ali, entendeu? Então, eu consigo me incluir naquele local, por conta disso. O cão, então, ele é treinado também para perceber alterações de humor, ansiedade? Sim. Existem duas formas de você fazer isso. Seja pelo alerta de cortisol, que é uma questão química que ocorre no seu corpo toda vez que você está tendo uma crise de ansiedade ou ficando muito estressado, né? Então você pode fazer, é um treino que a gente faz com detecção, só que uma detecção não é da mesma maneira que você faz para narcóticos ou explosivos, é bem diferente, porque o cachorro tem que alertar em vez de só mostrar que tá ali. E aí a gente tem também percepções corporais, né? O cachorro, ele é muito corporal, ele observa você o tempo todo, você só não nota isso, mas ele te observa. Então, por isso que o pessoal às vezes fala, nossa, meu cachorro sabe quando eu tô triste. Não é que ele sabe, é que ele já pegou ali quando você se mexe de uma maneira específica, entendeu? E aí, para ele, ou ele busca cães que não são treinados, ou eles podem buscar esse apaziguamento, né? Aqui. Isso. Pode buscar esse apaziguamento, ou ele pode estar ali do seu lado só para dar um apoio emocional mesmo. O que é, rapaz? Que foi, rapaz? Enfim, o filhote tá em treinamento já. Paciência. Tranquilo. E então, como eu falei, né? Então, o cão ele é preparado muito pro indivíduo mesmo, né? Pro indivíduo. Porque ele tem que perceber essas mudanças sutis naquele indivíduo. Então, assim, o gatilho que vai ser para uma pessoa pode ser que para outra não seja. Então, o cão, isso inclusive, por exemplo, acontece, por exemplo, se a gente está treinando um cachorro e aí para aquela pessoa serve. E para outra, se a gente quiser passar esse cachorro que a gente já estava treinando para essa pessoa específica para outra, pode ser que a gente tenha que ou fazer todo o processo de novo, ou não vai dar para passar aquele cachorro para aquela pessoa, por conta realmente disso. Assim, dá para você passar, mas é um trabalho a mais. Um trabalho maior, né? Então, na verdade, sim, ele tem um treinamento básico e um treinamento individualizado. Sim, é isso? Isso. O treinamento básico, que é o que a gente chama de as 3 primeiras fases, né? Socialização, obediência básica
E o acesso público, ele é padrão, digamos assim. Ele só não é padrão em algumas situações. Por exemplo, a pessoa que é cadeirante, o cachorro não vai sentar igual o Rock tá deitado aqui. Ele vai deitar de uma maneira específica do lado da cadeira, não debaixo da mesa. Entendeu? Então, assim, tem algumas questões que são específicas no acesso público também. Mas, de uma maneira geral, é quase que unânime em acesso público em si. E aí a gente tem a parte de tarefa específica. Então, a gente faz primeiro essas 3 etapas. A gente seleciona, socializa, faz a obediência básica. A gente pode fazer, e depois do acesso público, a gente pode fazer essas 4 etapas quase que juntas, né? Eu gosto de falar que a gente sempre faz base de tudo. A gente só não faz base de socialização e de seleção. Mas a gente faz base de obediência básica e a gente faz base de acesso público. Né? E depois a gente faz base de tarefa. Para quando vier as tarefas de fato. Então, assim, o cachorro tem que ter um preparo específico para quando ele chegar numa idade específica, ele trabalhar. Eu não posso pegar ele igual ele tá aqui agora com 5 meses e começar a ensinar tarefa para ele. Porque ele não tem cabeça para isso ainda. Ele é um filhote. Então, se eu fizer isso, na frente eu vou ter problema. Entendi. E é como a gente estava falando, esses gatilhos são diferentes de indivíduo para indivíduo. Sim. Então, a própria seleção do animal também vai interferir. Interfere. Para que tipo, assim como a gente estava falando, que um dogo argentino, um dogo alemão, sim, vai ser para um serviço específico quando envolve mais a questão de mobilidade. Isso. Então, assim, para um autista a gente pode escolher diversas raças, né? Por exemplo, o Poodle, ele pode ser muito utilizado pela questão de que é encaracolado. Então, para algumas pessoas pode ser que seja muito tateável, né? Para alguns autistas em si. Para outros, não. Então, é muito específico essa questão da raça também. Do indivíduo também, como eu falei, né? Eu posso pegar um cão que ele tem uma energia maior. Ele tem todas as especificações que a gente precisa para o trabalho, mas ele é um pouquinho mais energético. E aí eu passo ele para uma pessoa que é sedentária, não vai dar certo. Mas vai querer estar em movimento, vai querer... Isso, Assim, eu posso condicionar esse cachorro a ficar quieto. Só que a gente sabe que não é o cenário ideal para aquele indivíduo. Então, assim, se aquele cachorro vai passar a vida inteira com aquela pessoa, eu não acho justo, sabe? Eu passar esse cachorro para essa pessoa, sendo que ele não se encaixa bem ali. É mais fácil pegar um indivíduo que tenha menos energia e acoplar ele com essa pessoa para fazer esse trabalho. Nesse caso, igual os cães de trabalho policial, ele tem um período também que ele trabalha ou ele não tem esse período? Ele vai ficar... Você diz em idade, ele tem. Exerce a função durante quanto tempo? Isso aí varia um pouco, né? Varia um pouco de acordo até com a função do animal. Um cão que ele faz mobilidade, que ele trabalha com mobilidade em si, a gente tem basicamente 3 graus de mobilidade, que são graus diferentes, né? O cão ele vai fazer funções diferentes com isso, mas de toda maneira é mobilidade. Esse cão, a gente tenta ali fazer esse cão trabalhar entre 6, 7 anos. Assim, isso pode variar de treinador em treinador, mas eu gosto de fazer nessa idade. Por quê? O cão está começando a ficar idoso, né? No máximo 8 ali. Porque tem toda a questão de displasia, tem tudo, o cão guia. Então, assim, ele pode começar a criar problemas de saúde. A gente faz todo esse protocolo que acompanha essa saúde desse animal, mas é ideal que esse cão trabalhe até esse momento. Por quê? Porque, assim, geralmente quem precisa de um cão de serviço sempre vai ter o outro que vai vir no futuro. Então, se você tem um cão ali que ele trabalha até os 6 anos e você já pega outro para ser treinado, quando esse cão tiver com 8, ele pode ser tirado do trabalho e esse cão que está com 2 está pronto. Entendeu? É muito mais fácil fazer isso. E quanto tempo leva para o animal ficar pronto? 2 anos. 2 anos. 2 anos, 2 anos e meio. Menos que isso não fica. Cão de serviço nenhum está pronto em menos de 2 anos. Porque são várias etapas, né? No primeiro ano, a gente trabalha essas 4 etapas que eu te falei. A gente seleciona o cachorro, a gente socializa o cachorro e a gente trabalha obediência e acesso público. Que tá tudo interligado. Esse contato externo. Acesso público é a partir do momento... Eu considero a partir do momento que o cachorro sai da sua casa. É como o cão vai se portar fora da sua casa. Como ele vai se portar numa loja, como ele vai se portar num ônibus, no metrô. Como ele vai se portar de maneira geral... num local público, né? Então, tudo isso envolve não só o cachorro, não só a pessoa. Envolve também as pessoas ao redor. Então, é uma segurança para as pessoas como esse cachorro vai se portar. É a segurança que esse cachorro não vai morder ninguém. É a segurança que esse cachorro não vai ser um problema. Ele não vai cheirar as coisas no mercado. Ele não vai fazer xixi no mercado.
Ele não vai fazer nada disso, nada de errado, digamos assim. Uhum. Eu não gosto de falar o termo errado em si, porque pro cachorro nada é errado, né? A gente que coloca a regra nele, mas pra ele, nada é errado. Digamos que nada que seja inadequado. Exatamente. Pra ele é tudo normal. Pra nossa vivência, né? Na questão social, o acesso público é encaixar esse animal em locais públicos. Que ele não seja um incômodo pra ninguém. E que ele seja basicamente neutro. O que eu gosto de dizer? Que o cachorro tem que não existir. O cachorro tem que estar do seu lado. Já aconteceu. É uma situação muito engraçada, mas uma vez eu tava no metrô, aí tava sentada e aí passou a mulher, né? Aí ela foi passar de novo, e ela, ai meu Deus, um cachorro, nem vi que tinha um cachorro aqui. É isso que eu quero. A pessoa entrar, a pessoa sair, ela nem perceber que o cachorro tá ali, sabe? Ela só perceber mesmo quando ela bater o olho. Se ela bater o olho, né? Porque o cachorro pode estar debaixo de uma mesa, por exemplo, num restaurante. Então, é isso que eu gosto, do cachorro ser invisível, né? Digamos assim, no olho das pessoas. Ele só ser visível quando precisar mesmo, quando ele for trabalhar de fato. E como é que pode auxiliar a pessoa nessa questão? Como você falou, você conseguiu ir ao show, função dele. E como é que é essa... Como é que eu posso dizer assim? O trabalho real dele. Então, o trabalho real, ele varia. Eu posso falar sobre mim, mas eu não posso falar sobre outras pessoas, porque, como eu te falei, isso é muito específico. É muito, como a gente estava falando aqui antes, é muito indivíduo animal, né? Isso. Assim, falando de uma maneira geral, o cachorro, ele pode... os meus cães, né? O Atlas, que era o meu cão de serviço, basicamente, ele alertava, ele me tirava da crise, ele trazia remédio, e ele interrompia uma crise autolesiva, ele me guiava para fora dos locais, ele me guiava para alguns locais que eu tenho uma dificuldade de locomoção, que eu não consigo andar em linha reta. Eu sempre ando em zigue-zague. Então, ele não tinha chegado nesse nível, mas ele ia ser treinado para ser um contrabalanço, né? Quando eu tivesse algum desequilíbrio em si, que eu fosse cair, isso acontece muito, eu ia poder me apoiar nele, né? Então, eu gosto de dizer que o cão de serviço em si, para a mobilidade, ele é incrível, porque ele é um equipamento que você pode carregar por aí, cara. Sabe? O andador, ele é complicado porque eu já estou entrando em outro assunto, né? Foi mal. Não, mas assim, mas basicamente o andador você tem que carregar por aí e ele é grande, né? Ele é difícil de você colocar nos lugares. Tudo. O cachorro, ele é móvel. Você pode... E até a acessibilidade, no caso do andador, você precisa ter uma porta maior, você precisa ter... Isso. Complica bastante, né? Complica bastante. Aqui. Conhece um treinador bom, não? Conhece um treinador bom, não? Tá difícil esse cachorro aqui. Porque ele é novinho ainda. Tô brincando. Daqui a pouco ele pega o jeito. Ele tem só 5 meses, então assim, é normal que ele dê dessas ainda. Mas o cão de serviço em si, ele é bom por conta disso. Porque ele é móvel em si. E assim, ele pode auxiliar de diversas maneiras, como eu falei, né? Pra mim, os meus cães faziam tudo isso. O Atlas fazia tudo isso. Ele me ajudava em literalmente tudo que eu precisasse. Né, me trazia um remédio, buscava ajuda, encontrava as coisas pra mim. Eu tenho um problema, eu tenho TDAH, então assim, eu perco as coisas de um jeito, é fenomenal. Eu não perco os meus cachorros porque eles me seguem. Eu acredito. Então, basicamente, pode auxiliar de diversas maneiras, né? Isso varia, mas, assim, já aconteceu. No show mesmo aconteceu do meu cachorro me ajudar. Alertar que eu tava um pouco mais agitado em si do que eu deveria, né? E aí são gatilhos mínimos que ele percebe? Mínimos, é coisa mínima, é coisa de você, assim, inicialmente não, né? Quando você vai ensinar para o cachorro qual que é o comportamento, ele não vai pegar isso ainda. Mas com o passar do tempo, com ele percebendo o que ele tem que fazer, às vezes você nem percebe que você tá prestes a fazer aquele comportamento, mas ele já alerta. E aí depois que você se dá conta, tipo, caraca, realmente, meu coração tá mais acelerado. Ou então eu tô tremendo. Então assim, o cachorro pega essas coisas, né? E é com o tempo, mas ele pega. Às vezes assim... É como se fosse um ajuste fino. É um ajuste fino. Meu cão também, por exemplo, se eu começar a respirar forte, o Atlas ele alertava. Só pela respiração forte. Então, são pequenininha coisas assim, coisa que você não percebe no dia a dia. Que o cachorro pega. Que legal, cara. Eu não tinha essa visão, não sabia desse... E melhora com detecção, né, pelo cortisol. Você pode fazer esse treino também. É mais complexo de você fazer. Não é todo mundo que precisa, mas você pode fazer também. É uma opção.
Mas aí no caso dos cães para pacientes com transtorno de espectro autista, você tem graus em que podem ser usados ou qualquer um poderia usar? Então, no autismo a gente tem níveis de suporte, né? A gente chama de 1, 2 e 3. Isso varia, porque tudo depende da questão da questão da independência da pessoa. Como eu falei, pode ser que sim, pode ser que não. Porque pode ser que o pai e a mãe conduzam o cachorro e o cachorro ajude a pessoa. Não tem problema nenhum nisso. Só que o que eu vejo como problema, digamos assim, é a questão da autolesão ou da lesão externa, né? A pessoa tentar machucar outra pessoa ou o próprio cachorro. Então, isso que eu vejo como um problema. Isso pode estar em qualquer grau, tá? Grau, que a gente não é grau, é nível de suporte. Pode ser uma pessoa de nível de suporte 1. Se essa pessoa, ela em crise, tentar machucar outras pessoas e aí ela sem querer, isso é inato na pessoa, né? Quando você tá em crise, você não tem noção. Sem se perceber, né? Sim, você não tem essa percepção em si, sabe? Então, por conta disso, é complexo você dizer que esse cachorro poderia estar com aquela pessoa, porque é um animal, querendo ou não. Então, a gente tem que prezar tanto pelo bem-estar da pessoa e do cachorro. É bem complexo. Assim, pode ser que você pegue um cachorro que seja muito, mas muito, muito, muito tolerante, né? Mas é um risco muito grande. Porque dependendo do grau da agressividade, o animal pode responder de forma também agressiva. Isso. Não é agressivo, né? O cachorro tá tentando se defender ali só da situação. Né? Não é agressivo, ele vai... não é agressivo porque ele vai agir de uma forma mais de graça. Forte. Agressão é de graça, né? O animal, quando ele agride, é de graça. Agora, quando ele vai reagir, ele tá tentando se defender na situação. É diferente. Numa situação dessa. Então, assim, o que eu digo é que é complicado. Você tem que avaliar muito. Por isso que eu falo, tem que avaliar o indivíduo. Não tem como você dizer, um autista de nível 3 suporte não pode ter um cão de serviço. Não posso falar isso. Porque depende muito da pessoa. E aí, nesse caso, a atuação da psicóloga no grupo para definir é essencial, da psicóloga ou do psiquiatra, da equipe multidisciplinar é muito importante. Se você não tem isso, é complicado de você falar se a pessoa pode ou não. E no caso vocês têm essa equipe... Como é que chega a indicação do cão? A indicação do cão? A indicação do cão, eu gosto de dizer que a pessoa tem que ter autonomia para isso. Né? A própria pessoa pode chegar para mim e falar, olha, eu acho que eu preciso de um cão de serviço. Por que eu digo isso? Porque, assim, a gente está num país que, segundo o mundo, a gente tem que ser muito sincero. As pessoas com deficiência no país, no Brasil, não têm condições de ou comprar um cão de serviço, porque é muito caro, não é barato. Então, porque tem todo o treinamento envolvido, isso, toda a genética. Isso. E tão pouco tem condições de, muitas das vezes, de procurar um médico de qualidade, por questões sociais em si. Né? Terapia é muito cara. Terapia específica para autismo é muito caro. Então, é complicado de você dizer que a pessoa não pode chegar para você, que é treinador, ou você que é instituição, e falar, olha, eu acho que eu preciso. E é por isso que a gente tem essa equipe, porque essa equipe que vai ajudar a avaliar se a pessoa pode ou não ter. Não vejo problema em ninguém chegar lá no Instagram do Canal Independência falando, olha, eu acho que eu preciso de um cão de serviço. Não tem problema. Se a pessoa estiver vindo com indicação de um profissional ou não, não tem problema. O que vai importar de fato é a avaliação que a gente vai fazer depois. Tá, então, independente quando ele procura vocês, ele vai ter uma avaliação se ele pode ou não, é isso? Vai ter uma avaliação. Isso, nossa, específica do Canal Independência. Tá. E ainda tem muita resistência, não tem? Como você falou, foi proibido de entrar no metrô. No avião. Pra viajar também, deu problema. E ainda tem muita resistência nessa questão aqui, né? Ainda existe uma certa ignorância nesse sentido. É uma questão que a gente pode dizer que é falta de informação, né? Não é que as pessoas são rudes com a gente. É que as pessoas não sabem. As pessoas realmente não sabem. Né? A pessoa confunde cão de suporte emocional com cão de serviço, cão guia, cão de detecção. Então, assim, é complicado, né? A gente dizer que as pessoas são agressivas com a gente. Não é bem isso. Não é a pessoa ser rude com a gente. É porque realmente as pessoas não conhecem. O que falta é realmente a informação.
Eu comecei a minha página, que não é a Canal Viva Independência, é a Serviço Dog BR, para isso. Para informar as pessoas sobre o que é. Sabe? Para mostrar que aquilo ali resiste de fato. Então, é o que falta. O que falta é realmente isso. E o que eu vejo que é precário é que, assim, nem os institutos que treinam cães-guia, ou ONGs, ou o que seja, também não falam tanto sobre, né? É muito mais voltado para o cão-guia em si do que falar sobre cães de serviço que podem auxiliar pessoas com deficiência. Os que falam são muito pouco e muito raso, digamos assim. Mas talvez por conta da própria visibilidade, porque quando você fala num cão-guia, você tem a ideia daquele... Pode ser que cão seja. de filme que ajuda o cara, que não deixa ele entrar no elevador que não tá ali, que não deixa atravessar uma porta. Pode ser que seja, assim, mas a gente sabe também que é complicado, porque, poxa, pode ajudar tanta gente, cara. Sim. É uma informação que pode ajudar tanta gente. Às vezes a pessoa ali, cara, tá numa qualidade de vida tão ruim que pra ela o tratamento nada tá funcionando. Né? Isso acontece muito com autistas. Nada tá funcionando. Você tá ali, ai, nossa, nada funciona, eu não consigo me incluir em nada na minha vida. E às vezes a inclusão de um cão de serviço pode fazer essa pessoa não se matar. Sabe? Pode mudar a vida da pessoa. A questão até própria da vida social daquela pessoa, né? Sim, realmente muda a vida da pessoa. Eu digo que eu era uma pessoa antes de ter um cão de serviço. Completamente diferente. E essa mudança, ela auxilia muito na própria recuperação, estabilização, aceitação. Sim. Poder executar mais atividades. Sim, exatamente. Ajuda muito nisso. Assim, por que eu comentei essa questão do suicídio? Porque acontece muito com autistas. Autistas têm digamos, um ranking muito alto nessa questão. Né? Principalmente autistas de nível 1 de suporte. É alto o índice disso. Então, a inclusão disso pode mudar a vida de uma pessoa. Pode fazer essa pessoa realmente ter uma qualidade de vida que não teria com diversas terapias, por exemplo. Terapia é importante, a gente sabe que é importante, mas não é acessível também. Mas é menos acessível do que ter um cão de serviço. Também até pelo próprio desconhecimento do que é o autismo. Pode ser também. Sim, Porque acaba que tem algumas questões mais pejorativas, tem pessoas que não conseguem entender a situação como é. Porque é invisível, é uma deficiência invisível. Então, quando você fala de uma deficiência invisível, você tem ali, né, as pessoas que olham para pessoas com deficiência visual, deficiência que são de fato visíveis, que você consegue ver, né? E a gente tem a deficiência invisível, que é um problema. Porque, por exemplo, se eu estou numa fila de mercado, que é a fila preferencial, todo mundo te olha torto. Uhum. Entendeu? Então, para isso, a gente tem que usar algumas artimanhas, para basicamente ser visível. Aqui em Brasília é muito precário, a gente quase não vê a plaquinha, né, do autismo em si. É muito, muito precário. Em São Paulo você já vê mais um pouco, inclusive nos ônibus. Então, ou você usa aquele cordão, que é um cordão, seja com o símbolo do autismo, ou então o cordão do girassol, que também é utilizado, que é para deficiências invisíveis, e ajuda, né, nessa questão. Ou, assim, o que eu gosto de fazer com o meu cachorro? Eu boto no colete, com o doutor autista. Eu já identifico ali a minha deficiência. No cachorro, já fica mais fácil. O ideal seria que ele não precisasse, né? Sim, porque é uma coisa tão pessoal. Seria ideal. Porque, na verdade, ele te ajuda a te incluir em várias coisas que não precisa ninguém saber o porquê que ele tá ali, né? Sim, acaba te rotulando sem querer. E acaba às vezes, fazendo com que algumas pessoas olhem torto. Sim, acaba complicando um pouco se a gente conseguisse mudar a mentalidade das pessoas. Do resto, né? Seria muito bom. Que, na verdade, é só uma questão de inclusão. Sim. É uma questão muito simples, né? O que a gente precisa hoje mesmo, no Brasil, para cães de serviço, seria uma lei federal. Era o que salvaria, assim. Sabe? Porque aí, depois disso, pouco importa se a pessoa me era torta ou não. Eu tenho direito, tá ali. Direito escrito. Porque como é que eu faço hoje para poder entrar com cão de serviço em um lugar? Eu utilizo a LBI, né? Que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Que ela me dá direito à acessibilidade, ela me dá direito à tecnologia assistiva,
que é o pequeno etc que me dá ali o direito. Porque esse etc que coloca basicamente como se fosse qualquer equipamento que possa ajudar uma pessoa. O cachorro é equipamento médico. Sim. Então, indiretamente eu tenho esse direito. Não tem nada escrito em âmbito federal que eu possa estar naquele local com o cachorro. Então é muito complicado, muito E complicado. acaba te trazendo também um pouco de dificuldade, né? Como você falou, foi Muito. metrô, avião... Metrô, avião, ônibus, gente que passa reto, é difícil, é muito complicado. Porque acaba você usa um artifício para te incluir e acaba Te dando excluindo, né? Isso, E aí, como você falou, além dessa questão de mudança de legislação e tudo, como é que você vê a possibilidade de modificação na própria mentalidade em si? Porque é uma questão de falta de informação. Sim. Então, às vezes, só pela curiosidade das pessoas, se você colocar uma plaquinha no ônibus escrito cão de serviço, ou cão de assistência, que também é um termo utilizado, já desperta a curiosidade das pessoas. O que é isso? Só ouvi falar no cão guia. Então, assim, o Google vai ajudar muito nisso. As pessoas vão pesquisar sobre, né? Então, isso já ajuda. Talvez, às vezes, uma campanha falando na televisão sobre, ajude muito. Coisa simples, de 10 segundos você consegue informar a pessoa sobre, sabe? Ou você colocar isso nas redes sociais, que também é muito utilizado para informar as pessoas. É o que eu tento fazer na minha página, mas eu não sou um órgão público. Se um órgão público faz isso, me ajuda muito mais. É muito mais fácil, chega muito mais fácil nas pessoas, sabe? Então, é o que a gente precisa. É realmente só que eles olhem pra gente com carinho. E tipo assim, olha, isso aqui pode mudar a vida de algumas pessoas. É pequeno, mas pode ajudar, sabe? Não vai trazer verba pra ninguém, mas vai melhorar a qualidade de vida de algumas pessoas. Porque o número de pessoas diagnosticadas é um número considerável, assim. Sim. Que valeria a pena esse olhar diferenciado. Sim. Né? Mas assim, aí a gente tem outro desafio, né? Que nem todo mundo pode ter um cão de serviço. A gente pode dizer que pode mudar a vida de muitas pessoas, sim. Vai mudar a vida de muitas pessoas. Mas tem que ter essa responsabilidade por parte de quem vai treinar esses cães, de fazer toda essa seleção específica, tanto de condutores quanto de cães. Porque senão vira bagunça. Então tem que ter esse olhar crítico também para essa parte, sabe? Vai ajudar muita gente, mas tem que ter esse olhar. É um equilíbrio muito grande, né, entre uma coisa e outra. E no... Saiu aqui. No caso da própria seleção, por exemplo, do rock, foi feita também nesse mesmo esquema de observar a linhagem? Sim. E como é que chegaram na ideia? Porque então, é uma raça que a gente não vê muito. Sim, Então, o Rock, ele foi selecionado pelo Yasser. Não fui eu, não mexi nessa parte. Nesse dia eu não tava. Mas, basicamente, ele vinha me falando umas semanas, antes de pegar ele, cara, conheço um amigo meu que tá com uma ninhada de Schnauzer, que é muito boa, os pais importados e tudo, não sei o que. Aí eu, tá, mas... testa aí, vê. Mexe tu aí. É uma raça que a gente não vê muito, né? Como então, cão assim, de serviço. Como cão de serviço, sim. Esses cães vão pro GP. O 8º lugar do GP desse ano foi um Schnauzer. É mesmo? Sim. É porque a gente tá tão acostumado, como você estava comentando, Labrador, Golden. Sim. Que a gente não pensa muito, né? Como você falou do Poodle, eu nem imaginava. Sim. Então, assim, a gente tem essas raças, né? Mas, assim, o que vale é o indivíduo. Eu tô com 2 filhotes de pastores alemães, de criadores diferentes, que são muito bem selecionados, tem uma linhagem muito boa em ambas as partes. Então, assim, o que vale, na verdade, é o indivíduo em si, né? Do Rock, em específico, quem selecionou foi o Yasser, não fui eu. O Yasser que selecionou o Atlas, que era o meu cão de serviço. Que ele só foi tirado do trabalho porque ele foi atacado por cães. Esses cachorros que o pessoal solta por aí, pra dar voltinha, então... de serviço à humanidade. Então esse é até um problema que acontece até com cães-guia, né? No ano passado a gente teve um cão-guia que foi atacado aqui na Asa Norte, por uma pessoa que estava com um cachorro solto. Então essa responsabilidade pode fazer cães de serviço, cães-guia, cães-pet, inclusive, terem algum problema de comportamento por conta disso. E para um cão de trabalho pode tirar o cachorro do trabalho. Num caso desse, de um ataque desse, você pode tirar um
um cão de serviço e você sentar com outro pronto para substituir aquele de imediato, né? A minha sorte eu trabalho com isso, né? Eu tinha toda uma rede de apoio na hora que eu falei, olha, eu vou tirar o Atlas do trabalho e mover ele para detecção, que eu falei pro Yasser. Ele falou, não, a gente pega outro. Acabou. Nem todo mundo consegue fazer isso. E nesse caso, você pode trazer um prejuízo enorme para aquele indivíduo. Sim, para aquele indivíduo. Então, assim, é uma questão de saúde pública, né? Pouco pensada, mas é uma questão de saúde pública. Não ter legislação um pouco mais rigorosa com essa questão. E o que você acha que precisa mudar para poder ter uma aceitação maior? Mais informação é o principal, né? E não só isso. As pessoas precisam ter conscientização de não tocar no cachorro, não falar com o cachorro, ignorar de fato, sabe? Não mexer com o cachorro. Porque esse é um dos principais problemas que a gente vai ter com o cães de serviço. As pessoas darem... E assim, não só isso, mas a questão também de pensar de fato como incluir a pessoa. Porque você tem um cão de serviço, as pessoas às vezes, quem trabalha em algum lugar, ou a pessoa vai fazer pergunta que não deveria, ou a pessoa vai te tratar mal. Então assim, também as pessoas saberem lidar com pessoas com deficiência. Por exemplo, aconteceu, quando eu tô em crise eu não consigo falar, eu fico, é o que a gente chama de semi-verbal. E aí a pessoa está te perguntando mil e uma coisa, cara, você não consegue falar, velho. Sabe? Então é muito complicado mesmo. Então mais informação seria necessária, uma lei seria necessário, e a diferenciação, seja ela prescrita por lei ou só pelo meio da informação do que é um cão de serviço, o que é um cão de esporte emocional. Então assim, precisa disso também. E é entender também um pouco de que se o animal está de colete é porque ele está trabalhando. Sim, é necessário. Né? Então, se ele está trabalhando, ele está trabalhando. Deixa ele trabalhar, deixa ele ficar quieto, deixa ele exercer a função dele. Isso. As pessoas não leem. Isso aqui tá de enfeite, basicamente. As pessoas não leem. Eu juro pra você. Eu tenho um colete que era do Atlas, que eu juro pra você, era um pet desse tamanho. Era um negócio assim, não tem como você não ver. E as pessoas não veem, cara. Eu fico chocado com isso. É difícil. E acaba atrapalhando ele de exercer a função dele. Sim, Ou você treina o cachorro pra ele ser a prova de fogo, ou você não consegue treinar um cão de serviço nesse país. Eu, na época da faculdade, isso tem uns 20 anos quase, a gente atendeu os primeiros cães-guias que vieram. Né? E, cara, era muito engraçado, porque colocava aquela guia que é de ferro, aquela durinha, colocava, a hora que você tirava aquilo ali, parecia que você trocava o cachorro. Sim. Parecia que ele entendia assim, não estou mais de serviço. Sim, a gente faz isso. Né? Obviamente, quando o cachorro é filhote, igual o Rock agora, ele não tem isso ainda. Né? Mas quando o cachorro tá um pouco mais velho, o cachorro muda completamente. Eu coloco o colete, o cachorro parece que ele... Opa, tô trabalhando agora. Agora é sério. E ainda que seja um cão que precisa ser, eu diria assim, exigido por mais tempo, porque ele precisa exercer a função dele de forma mais contínua. Sim. Né? Diferente de um cão de detecção, que é um momento específico que você vai e bota. No caso desse, um cão de serviço, ele tem que exercer a função dele de modo mais contínuo. Por várias horas por dia. Né? E aí esses momentos de lazer, quando você tira o colete, quando ele não está trabalhando, quando está em casa e tudo, é essencial para ele também, né? Sim. Ter um conforto, porque apesar dele ser um cão de serviço, ele precisa ter também um momento dele de lazer, descontração, igual a gente Sim. tem que ter um momento eu gosto de dizer, de folga, né? Sim, eu gosto muito, muito de dizer que o cão de serviço, ele é um cão de serviço. Ele pode ser qualquer cão de trabalho. Ele pode ser um cão de trabalho excepcional. Só que, acima de tudo, ele é um cachorro. Então, assim, você tem que suprir todas as necessidades dele. Independente de tudo. Aquele cachorro tem que ter um momento de lazer, sabe? Ele tem que ter um momento que ele não vai estar pensando naquilo. Porque senão dá problema. Assim como a gente tem burnout, cachorro também pode ter isso. Só que, no caso, um burnout de um cão, acho que acaba sendo muito mais prejudicial ao serviço dele. A ele também. Por isso que eu falei da questão também do time de treinamento, né? Eu não posso pegar o Rock agora e trabalhar a tarefa com ele. Porque ele pode entrar em burnout. O cachorro não vai aguentar a carga de trabalho. E ele também pode não entender muito. Pô, mas sim, por que eu tô fazendo isso? Isso. Por que estão me exigindo fazer esse trabalho, sendo que eu só quero brincar?
Uhum. sabe? Então, assim, o cachorro ele tem que ter tempo pra tudo. E aí, assim, nos meus cães eu gosto de sempre uma vez na semana, às vezes 2 vezes na semana, o cachorro vai ter um dia de folga, ele vai fazer nada. Ele vai comer, dormir, brincar, ser um cachorro normal, passear, é isso. Então, assim, eu gosto de ter isso com Vai meus ser cães. cachorro. Vai ser cachorro. Vai ser cachorro, assim. Obviamente, no dia a dia, quando ele tá trabalhando, quando ele não precisa estar de fato trabalhando, tem um momento ali que eu tenho meus 10 minutos de pausa, eu posso tirar o colete do cachorro e fazer ele voltar a brincar e tudo. E geralmente a gente pode fazer isso quando o cachorro vai fazer as necessidades, né? A gente tira um tempo pra isso. Deita. Tá ficando agitado já, rapaz. É muito tempo pra ele. Vem cá. E o que te ajudou mais depois que você começou a ter o apoio desses cães de serviço? Olha, isso é difícil de dizer, porque tudo que ele fazia me ajudava muito. Tudo, literalmente. Porque houve uma mudança muito grande. Muito grande. Eu não conseguia sair de casa. Eu trabalhava em casa. Eu trabalhava como ilustrador em casa. Então eu não conseguia sair de casa. Não tinha momento de lazer nenhum. Nenhum mesmo. Não saía pra lugar nenhum. Antes dos meus cães. Depois que eu comecei a treinar meus cães de serviço, que eu comecei a sair de fato. A ter qualidade de vida de fato, sabe? A conseguir, por exemplo, ir num hospital sozinho. Coisa que pra mim seria completamente impossível sozinho. Então, até em emergência. Não ia. Pode já estar morrendo. Não ia. Se tivesse que ir sozinho. Então, assim, foi até um peso tirado da minha família. Porque a preocupação é muito menos, né? De que tem a segurança ali que vai estar tudo bem. Teoricamente. Né? Na prática pode ser mais complicado por conta das questões de limitação de entrar em espaço, ser barrado e tudo. Causa um estresse muito grande. Esse é outro ponto também. No momento atual, nem todo mundo conseguiria ter um cão de serviço porque o estresse é muito alto. Para você ter um cão de serviço e entrar em algum lugar, você se estressa. Não tem como fugir disso. E nem todo mundo consegue fazer isso. Consegue receber essa carga de estresse, né? Então, enfim, é complicado. Mas para mim, especificamente, me ajudava muito. Quando ele me alertava, seja quando eu já estava em crise, antes da crise e me guiar nos locais. Assim, acho que era o que mais me ajudava. Porque minha mobilidade é horrível. Eu não tenho senso de direção nenhum. Nenhum mesmo. Se você me largar em qualquer lugar, eu não sei andar. E quando eu tô em crise, piora. Quando tem gente ao redor também, é complicado. Ou eu esbarro em todo mundo, ou eu tenho esse, de fato, problema de mobilidade, que também é a comorbidade do autismo, por questão do equilíbrio. Então, são várias coisas. Então, também me ajudava muito. Quando chegou nessa parte do treino, eu cheguei aliviei. Eu falei, nossa, ainda bem. Então, foi uma mudança positiva, né? Assim, nesse caso. Muito positiva. Porque ajuda muito, né? Eu faço terapia também, terapia ajuda muito. Só que no dia a dia, a terapia só não vai te ajudar, sabe? Não nessas questões. Eu não consigo perceber quando eu tô entrando em crise por mim mesmo. O cachorro consegue. Então, é uma qualidade de vida muito grande. É uma diferença muito grande. Muito mesmo. Mudou minha vida completamente. Você trouxe a foto, né? Qual? Acho que eu vi a hora que ele tava... Esse é o logo de vocês, né? É o logo da Cães de Serviço, que é basicamente o logo padrão que eu uso no Service Dog BR, né? Que é a minha conta pessoal, digamos assim. Qual é? Service Dog BR. Esse é o Blaze, ele é um filhote que tá em treinamento. Vai ser o sucessor do Atlas. Agora a gente tem o Draco também, que é um pastor preto. A gente tá com os dois, né? Por que a gente tá com os dois? Porque são cães com perfis um pouquinho diferentes. Um tem mais energia que o outro, um relaxa mais rápido que o outro. Um tem um foco natural, o outro já tem um foco que não é tão natural. Você tem que puxar isso um pouco dele. Um tem um retriever natural, o outro não tem. Então, assim, o que a gente vai fazer é treinar os dois. O que se sair melhor, o qual se adapta melhor pra mim. O que se adapta melhor pra outra pessoa, a gente pode passar ele pra outra pessoa ou pra outra função. Né? Como eu tenho essa facilidade de passar o cão para outra função, é fácil para mim, né? Eu posso remanejar ele para o que quer que seja. E esse é o Atlas, ele era meu cão de serviço. Bonitão ele. Ele era lindo, né? Ele é lindo. Bonitão mesmo. Perfeito. Bonitão mesmo. Ele foi cedido pelo Canil Vale dos Carcarás. Foi o Yasser que me cedeu ele. Foi do Textor, teve aqui do também. Textor, isso. Que eles são sócios dele lá são espetáculos, né? São espetáculos, são maravilhosos.
O Atlas é filho da Maeva com o Spy, que são 2 cães que eles têm que são perfeitos. Uhum. Seu Atlas, quando ele tinha uns 7 meses, a gente tava no mercado, trabalhando nessas público aí. Tava nessa mesma fase que o Rock, quase. Uhum. Seu Rock. Esse é Rock. Bonitinho. Não tava tosado aí. Esse sou eu e o Atlas. Essa é a Jade. Ela foi testada para ser um cão de serviço. Ela tem muito perfil para ser um cão de serviço. Mas pela leva de cães que a gente tinha, que a gente estava ali no momento, não teve como ficar com ela, né? Pro projeto em si. Mas a cadela é excepcional. Cara, então, assim, no colete ali, pô, tem escrito não interagir. Eu vi no outro tem escrito não toque. isso. E o povo não lê isso não, gente? Não adianta. Você pode colocar o que for, o pessoal não lê. É vermelho, chama atenção. Um cachorro preto, sabe? É difícil. Bem flamenguista, mas... Então assim, essa é outra coisa. É um cão adulto que foi testado para ser um cão de serviço. Então, sim, um cão adulto pode ser um cão de serviço. Você pode formar ele em um cão de serviço. Só que você perde tempo, né? Você não sabe como foi feita a seleção e socialização desse cão. Mas pode ser sim que ele tenha perfil para o trabalho. Só que você perde muito tempo com esse treinamento. Até na coleira tem ali, cara, não toque, cão de serviço. Mesmo assim o povo ainda mexe, né? Ainda mexe, E assim, você vê que ali eu coloco condutor autista, né? Que se a pessoa tem a mínima noção do que é o autismo em si, ele sabe que ele não pode tocar na pessoa, que a pessoa pode ter uma sensibilidade maior nisso e tudo. Então, é complicado, mas as pessoas mesmo assim fazem, sabe? Já aconteceu de, tipo assim, eu tô andando com o Atlas, tranquilo, na boa, e vem uma pessoa assim, do nada, e pega no meu ombro, tipo, você quer que eu te leve em algum lugar? E eu, tipo, não. Tem que respirar fundo. Você respira fundo e, tipo assim, eu não vou gritar com ninguém hoje. E é complicado, né, cara, assim, porque não... Como eu falei, ainda tem um pouco do estigma do... Sim, é da infantilização do autista em si também, né? E é muito complicado também, porque assim, eu pelo menos eu tenho uma visão de treinador e condutor, né? Mas se você pensa numa pessoa que tá só conduzindo o cachorro e não tem muita noção disso, para ela é muito mais complicado, sabe? Para ela ficar conversando, para ela explicar de lei e tudo, é um estresse muito grande. Então, hoje, ter um cão de serviço hoje aqui no Brasil, sem uma lei federal, é muito complicado. Você tem que ser guerreiro, viu? Eu acredito, cara. Eu acredito, assim, porque eu tive eu convivi durante muito tempo, o Fernando, ele é autista, mas num nível mais... ele não se comunicava, era extremamente complicado você entender aquela situação. E a gente praticamente cresceu junto, eu tenho a mesma idade que ele. Então, é mais complexo quando é um nível mais... Precisa de um suporte maior. Precisa, né? E aí, nesse caso, um cão de serviço não seria tão... Seria se os pais pudessem... Se os pais puderem fazer essa condução... Se os responsáveis pudessem fazer essa condução, essa questão de informar também. Porque quando você está com um cão de serviço hoje, você mais informa do que você vive. E no caso, por exemplo, de uma criança? Então, esse é outro ponto. Eu não treino para crianças. Porque tem toda uma questão que é complexa, né? Porque as tarefas que o cachorro pode fazer, a gente tem uma das tarefas que eu não treino de maneira nenhuma, que é a âncora. Quando a criança tá em crise, a criança dá fuga, um autista, né? E aí o cachorro deita. E a criança tá presa no colete do cachorro. E o cachorro recebe o tranco da criança. Eu não acho justo, cara. Sabe? Existem outras formas da família lidar com isso. Pode ser usar aquela pulseirinha, sabe? Tem outras formas disso, que é mais fácil do que você colocar um cachorro nessa situação. E assim... Mas o convívio com um cão... Um convívio com ajudaria? Um cão ajuda muito, inclusive. Eu treino um cão de suporte emocional para uma criança autista. Então, assim, ele não falava antes, né? O cachorro chegou, hoje ele manda o cachorro sentar, ele tá falando já. Legal, ele manda o cachorro sentar, ele manda o cachorro deitar, ele fala o nome dele, ele fala o meu nome. Ele pede as coisas agora. Mãe, quero água. Pô, legal isso. Sabe? Tipo assim, só com o convívio. Só com o convívio, suporte emocional. Isso muitas das vezes pode ser o suficiente, sabe? Pra ajudar a criança em si.
Seja na questão social, seja falar, seja interagir com os pais, interagir com o próprio cachorro, seja sair de uma crise, porque o cachorro pode ser um suporte emocional ali. Só que o suporte emocional, como eu falei, né? É mais uma questão sua, de conforto seu. Então, é a questão de relação. Se você não se relaciona bem com o cachorro, não tem suporte emocional. Porque, entendeu? Acaba sendo mais prejudicial, Mais como prejudicial. Falou no começo, né? Seu Atlas. Cara, ele é realmente muito bonito. Parabéns, Vale dos Cargarados. Vocês fazem cães Ele muito é bonitos. Bonito, cara, ele é muito bonito. E ele, apesar de ser um Malinois que tem uma fama mais de ser um cachorro mais agressivo, porque na maioria das vezes ele está associado àqueles filmes policial. Sim. Ele não tem uma cara de cachorro bravo. A cara de bobão. Mas ele é bobão. Ele não tem uma cara de cachorro bravo. Ele é muito bobão. Porque tem um Malinois que eu atendo que, rapaz do céu. Pra fazer vacina nele tem que ter uns. Eu fui coletar sangue dele lá no BP Cães. Foram 3 segurando. Ave Maria. Pra eu conseguir coletar. Credo. O cachorro é uma onça, velho. Credo. Por isso que é importante seleção. Com os outros, cara. Agora, com o pessoal da casa dele, ele é tranquilo. Então, isso varia muito também. Agora, com os outros, rapaz, o Brook é um assassino, aquele cachorro. É medo só de olhar pra ele. Credo. Né? Eu queria agradecer. Mesmo, acho que eu espero que a gente tenha conseguido trazer pelo menos um pouco de luz, né, pro tema. Quem quiser entrar em contato com vocês a respeito dos cães e tudo, como é que faz? Entra em contato com a gente pelo canal Independência, tá? Que é basicamente o perfil... Independência. Que é basicamente o perfil que a gente utiliza pro projeto. Uhum. O Service Dog BR, ele não tem nada a ver com o projeto. Ali são eu e os meus cães, que é onde tudo começou, basicamente, né? Uhum. Toda a minha jornada com os meus cães começaram ali. Então, ali eu deixo... Nem coloco coisa do rock lá muito, por conta disso. Então, para entrar em contato com a gente pelo canal Independência, e a gente vai estar abrindo formulário agora para selecionar pessoas pro rock, inclusive. Porque, basicamente, ele já tá na época de se iniciar esse processo de encontrar a pessoa dele. Uhum. Então, se você tá assistindo esse vídeo e você tem interesse, fique à vontade de responder o formulário da gente, que depois a gente entra em contato. Uhum. Obrigado mesmo. Espero realmente que muita coisa mude. Eu também que espero. tenha uma aceitação bem maior. É necessário mesmo. mesmo. Porque o bem que eles fazem é muito grande, né? É uma mudança de vida. Né? Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Plano B. Vídeo, internet, marketing, vídeo adicional, aula, curso. O que vocês precisarem aqui a galera faz. Pedir, obviamente, o básico de todo final de vídeo. Curtir, compartilhar, comentar, dar aquela força para nós. E a gente está também nos agregadores de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. E é isso aí, até semana que vem.